Seja bem-vindo a mais um vídeo e desta vez falaremos sobre o mecanismo pelo qual a hemoglobina transporta o oxigênio pela corrente sanguínea. Agora, para entender a dinâmica desse processo, primeiro teremos que ver como é que essa proteína, a tal de hemoglobina, é formada. Agora, para se formar, primeiro vamos ter a reação entre duas moléculas de succinil e duas moléculas de glicina para formar o pirol. Agora, quatro moléculas de pirol vão se combinar para formar a protoporfirina. Neste caso será formada a protoporfirina nova. A protoporfirina vai reagir com ferro, neste caso ferro ferroso, o famoso grupo M, que é o grupo prostético da proteína hemoglobina. Agora, o grupo M, por sua vez, combina-se a uma sequência de aminoácidos, neste caso um polipéptido chamado globina, para formar uma só cadeia de hemoglobina. Agora, como nós sabemos, a hemoglobina é uma proteína tetramérica, o que significa que ela é composta por 4 subunidades ou 4 cadeias, o que significa que mais 3 cadeias serão necessárias para formar toda a molécula de hemoglobina. Agora, neste caso, vamos ter duas cadeias alfa a se combinarem com duas cadeias beta, neste caso numa hemoglobina típica, para formar já a própria hemoglobina. Agora, através dessa sequência de reações, podemos chegar a um resultado, ou a um número, ou a uma quantidade de moléculas de oxigênio que podem ser transportadas pela hemoglobina. Como? Sabemos que numa só molécula de hemoglobina temos 4 cadeias, tendo em conta que em cada cadeia temos um grupo N. Tendo em conta que em cada grupo N temos um ferro ferroso. Agora, nestas condições, já que o ferro ferroso combina-se com o oxigênio molecular, significa que em 4 cadeias de hemoglobina vamos ter 4 átomos de ferro ferroso, o que significa que vamos ter também 4 moléculas de oxigênio a serem carregadas, ou 8 átomos neste caso. Então, a dinâmica do transporte do oxigênio pela hemoglobina na corrente sanguínea é regida por um mecanismo conhecido como o efeito de Bohr, ou efeito Bohr. Então, aqui vamos ter o efeito de Bohr, efeito de Christian Bohr. Este Christian Bohr é o pai do famoso Niels Bohr da estrutura atômica. Agora, quais são os mecanismos deste efeito? Acontece que a hemoglobina tem que carregar o oxigênio nos pulmões e liberá-lo nos tecidos para a posterior respiração celular. Agora, é regido pelo fato de a hemoglobina ter maior afinidade pelos prótons H+, em relação ao oxigênio, o que faz com que nos pulmões, onde temos baixas pressões de dióxido de carbono, consequentemente baixas concentrações de prótons H+, a hemoglobina se liga ao oxigênio, e nos tecidos periféricos, onde temos altas pressões de dióxido de carbono, consequentemente altas concentrações de prótons H+, a hemoglobina se desliga do oxigênio e desta forma ele transita para os tecidos. Agora, nos tecidos, o que acontece? Devido à intensa atividade metabólica, falando especificamente da respiração celular, o que acontece é que tremendas quantidades de dióxido de carbono são liberadas pelas células, que este dióxido de carbono, entrando na corrente sanguínea, reage com a água. Agora, já que o dióxido de carbono é um óxido ácido, ao reagir com a água vai formar o ácido carbônico. Agora, o ácido carbônico, já que é um ácido fraco, ele vai sofrer uma ionização pela água para formar o íon bicarbonato. Então, nós podemos perceber que nesta molécula formada temos uma carga negativa, o que significa que um próton H+ saiu do ácido carbônico. Agora, dizer que estas reações podem ocorrer também na ordem inversa, o que implica que estas saídas também devem ser colocadas no sentido contrário. Agora, este próton H+, que maioritariamente influencia a hemoglobina a se ligar ou se desligar do oxigênio. Por quê? As concentrações de prótons H+ refletidas como pH
O BH, ele é alto nos pulmões e baixo nos tecidos periféricos. Isso significa o quê? Significa que nos pulmões temos, aliás, a nível dos pulmões temos altas concentrações, aliás, temos baixas concentrações de prótons H+, e a nível dos tecidos periféricos temos altas concentrações de prótons H+. Agora, já que os prótons H+ possuem maior afinidade pela hemoglobina em relação ao oxigênio, onde eles estão mais concentrados, a hemoglobina liga-se a eles e deixa oxigênio. Isso já acontece nos tecidos. Agora, o contrário vai se observar nos pulmões, onde as concentrações de prótons H+ são baixas, o que faz com que moléculas de hemoglobina liguem-se às moléculas do oxigênio, e assim ele leva dos pulmões e ele deixa nos tecidos. Então, para além do pH, temos outros efetores alostéricos que podem influenciar na ligação entre o oxigênio e a hemoglobina. Um deles é o monóxido de carbono, que, por exemplo, nos fumantes de cigarro, já que o cigarro contém monóxido de carbono, ele liga-se à hemoglobina, já que é 220 vezes mais, aliás, a afinidade entre ele e a hemoglobina é 220 vezes maior em relação ao oxigênio. Há uma só cadeia de hemoglobina, o que faz com que a hemoglobina esteja no seu estado mais relaxado e mais moléculas de oxigênio vão se ligar às restantes 3 cadeias. Agora, o que acontece aí é que esse fato faz com que a hemoglobina não se desligue do oxigênio quando chega nos tecidos periféricos. É o que faz com que, durante a inspiração do fumo do cigarro, os tecidos periféricos entrem em hipóxia. Este sistema nos ilustra a comparação entre a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em relação à mioglobina. Lembrar que a hemoglobina trata de transportar o oxigênio na corrente sanguínea, enquanto a mioglobina trata de transportar e armazenar o oxigênio dentro da fibra muscular. Agora, analisando este sistema, aqui temos as pressões parciais do oxigênio e aqui temos a percentagem da saturação destes transportadores quando moléculas deles estão ligadas ao oxigênio. Então, podemos perceber que o gráfico da mioglobina ele tem uma forma hiperbólica, ao passo que o gráfico da hemoglobina ele tem uma forma sigmoide. Então, analisando atentamente o gráfico hiperbólico da mioglobina, podemos perceber que a hemoglobina atinge metade da saturação em valores muito pequenos da pressão parcial do oxigênio, ao passo que o gráfico sigmoide da hemoglobina mostra que ela atinge a metade da saturação em valores um pouco maiores de pressões parciais do oxigênio em relação à mioglobina. Agora, qual é a importância fisiológica deste processo? O que acontece é que, ou melhor, isto ilustra que a mioglobina ela tem maior afinidade pelo oxigênio em relação à hemoglobina. Então, qual é o significado fisiológico? É que já que a mioglobina fica no músculo, onde a pressão do oxigênio é reduzida por ser um tecido periférico, ela se ligue ao oxigênio, embora a pressão seja baixa mesmo. Ao passo que a hemoglobina, ela só pode se ligar ao oxigênio quando as pressões dele forem altas. Agora, isso faz com que a hemoglobina carregue o oxigênio dos pulmões e quando chega no músculo, onde as pressões de oxigênio são reduzidas, passe o oxigênio à mioglobina. Agora, outro fato que fez com que a mioglobina fosse mais afim ao oxigênio em relação à hemoglobina é que a hemoglobina liga-se a 4 moléculas de oxigênio, enquanto a mioglobina só pode se ligar a uma só molécula de oxigênio. Agora, como mecanismos compensatórios criados pela natureza, a mioglobina tinha que ter mais afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina. Veja como é perfeito o nosso organismo.